Prefeito Napoleão Bernardes, seu nome está incluído na lista do ministro Edson Fachin do STF como sendo investigado, que vai ser investigado pela Operação Lava Jato. Como é que o senhor reage a essa situação? Alexandre, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade do informe de poder esclarecer olho no olho essa situação e faço questão de falar olho no olho até por ter a consciência absolutamente tranquila em relação a esse tema. Mesmo os adversários aqui de Blumenau reconhecem que o nosso governo de ética, de lisura, de honestidade, de seriedade, de transparência, credibilidade é algo que tem pautado e marcado a vida pública. Os adversários podem muitas vezes até questionar de alguma ação administrativa, de algo que pudesse ter sido melhor ou pior, erros e acertos relacionados a questões do dia a dia da administração. Mas quanto a esse tema de ética, de respeito, de honestidade, de credibilidade, isso nunca teve em pauta, até porque a minha própria história de vida se confunde com a minha vida eleitoral, com a minha vida pública. As pessoas de Blumenau viram a minha trajetória, me viram crescer na verdade e sabem da minha postura ética, íntegra e de respeito. Até por esse contexto todo eu recebo com absoluta perplexidade, indignação e muita surpresa, porque eu sei exatamente aquilo que as pessoas sabem, porque não faço a mínima ideia do que eventualmente esteja lá escrito e sou o primeiro, portanto, a desejar o pleno esclarecimento da verdade, o restabelecimento da verdade, e a verdade é de comprovar aquilo que as pessoas de Blumenau já sabem, que é a nossa postura ética de respeito, de uma vida totalmente dedicada às questões do interesse público. A Prefeitura de Blumenau tem um contrato com a Odebrecht Ambiental, uma licitação que foi feita ainda ao final do primeiro mandato do ex-prefeito João Paulo Kleinbin. O senhor tem alguma questão que possa remeter a esse contrato com a Odebrecht Ambiental, que o senhor possa imaginar? Olha, minha consciência é tão tranquila quanto esse ponto que, inclusive, como prefeito empossado, no início de 2013, a minha primeira relação, inclusive administrativa com a Odebrecht, que já tinha, no governo anterior, um contrato firmado com a Prefeitura de Blumenau, a minha postura como prefeito foi, inclusive, questionar e não concordar com algo que estava assinado, que era um equilíbrio econômico-financeiro em que a Prefeitura, em 2012, reconheceu que devia ao Odebrecht 118 milhões de reais a título desse suposto desequilíbrio econômico-financeiro. A minha primeira posição foi dizer, olha, não concordamos com isso, a auditoria nos números, tanto é que a Prefeitura não pagou nenhum centavo relacionado a esse tema. Então, na verdade, a minha primeira, inclusive, ação administrativa em relação ao Odebrecht foi contrariar os interesses da empresa, favorecendo o interesse de Blumenau, favorecendo o interesse público, como tem que ser na relação da ética pública. Por isso, a minha relação nesse campo está absolutamente tranquila e quero ter a oportunidade de, ao fim desse processo, ter aí a demonstração cabal da verdade e que a verdade seja plenamente estabelecida da nossa isenção, da nossa postura correta em relação aos tratos na administração pública. Para finalizar, o senhor convocou uma reunião de colegiado para essa terça-feira à noite, uma reunião emergencial. O que o senhor vai passar para o seu secretariado, para o seu time de frente do governo e qual é a mensagem que o senhor passa para a população de Blumenau? Primeiro, agradecer desde já tantas manifestações de carinho, de solidariedade e em relação ao próprio colegiado, é esclarecer isso que estou esclarecendo à imprensa e, como eu disse, olho no olho, né, com a verdade na fluência, porque de fato tenho a consciência absolutamente tranquila em relação a essas tratativas e o processo é justamente a oportunidade para isso, para entender qual é de fato a suposta acusação, para poder fazer o pleno esclarecimento da verdade. Então tenho a consciência absolutamente tranquila nesse ponto, nessa questão que realmente surpreende e me deixa assim perplexo, mas com certeza a justiça brasileira há de fazer a verdade dos fatos emergir nesse caso, e nesse caso é comprovar a nossa postura sempre ética de respeito ao interesse público.